Olá, muito bom dia. Que a paz e o amor de Deus inunde o seu coração no dia de hoje. Mais uma vez aqui no Mirante de Joinville, voltando com o nosso devocional. Eu tenho demandado bastante tempo para alguns projetos, mas o devocional está de volta e eu estou muito contente em voltar a fazer esse devocional com vocês todas as manhãs, porque é muito importante nós fazermos devocional não sozinhos, mas compartilharmos a nossa ideia e a nossa vontade. E eu quero continuar o tema que eu estava tratando antes, que era o tema da obediência. Nós falamos já sobre pertencer ao reino, sobre seguir princípios e os valores de Deus, e a obediência ela é muito importante. Na Bíblia nós temos muitos casos, muitas figuras que trazem a questão da obediência como um pilar mais que importante para seguir a Deus. E eu trago hoje a história de Abraão. Deus promete para Abraão que mesmo lá na velhice dele, ele teria um filho, e naquele momento ele acreditou e ele ouviu a Deus. Ele falou: sim, Deus, estou aqui e seguirei a sua voz e o que você me ordenar. E Deus deu Isaac para Abraão, e em determinado momento Deus pede de volta a Abraão o filho, falando assim: Abraão, sobe no monte e dê o seu filho como sacrifício a mim. E Abraão, na palavra, está lá em Gênesis 22, ele não questiona, ele só obedece incondicionalmente. Agora você imagina você sacrificar um filho seu porque Deus pediu para você sacrificar. Vamos imaginar a seguinte história: você tem um filho, ele fez 18 anos e você, com a condição de pai, né, a possibilidade que tem, deu um carro para o seu filho. Aí você fala internamente: filho, quero o seu carro de volta, porque o pai precisa vender esse carro, eu não estou conseguindo mais pagar, aconteceu algum problema, você toma de volta o carro do filho. Já não é doloroso? Agora você imagina você pedir o seu filho, a vida do seu filho de volta. E você fazer isso sem questionar. E em determinado momento, seguindo o monte, Isaac fala para Abraão: aqui está o altar, aqui está a lenha, onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? E Abraão fala: Deus proverá. Deus sempre vai prover para aquele que obedece. E em determinado momento, com tudo pronto, Abraão amarra o filho dele no altar e já com o cutelo na mão para serrar-lhe a vida, aparece o anjo do Senhor e diz: não faça nada contra o seu filho, pois você já provou que é obediente e temente a Deus. Algumas vezes Deus vai pedir algumas coisas para a gente que no mundo físico, no mundo material, não faz o menor sentido. Que Deus é esse que pede a vida de um filho para um seguidor, para um fiel, para um obediente a Deus? É um Deus ruim? É um Deus que castiga? Não. Ele só quer colocar a sua fé a um nível acima. Ele só quer fazer de você uma pessoa poderosa, uma pessoa temente a Ele. Você sacrificar algo em nome de Deus não quer dizer que Deus ele é ruim, quer dizer que Deus quer que você tenha mais fé ainda. É na dificuldade que você tem que provar a Deus que você tem fé. Não é na bonança, é na falta. Onde é que você começa a economizar dinheiro? Quando está sobrando ou quando está faltando? Quando está faltando. É você ter fé que aquilo ali vai servir lá na frente para alguma coisa. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele vai pedir alguma coisa para você que você vai sentir-se desconfortável em fazer. Talvez é falar com alguém, né, que você nem conhece, você se sente desconfortável, mas Deus, eu nem conheço a pessoa. É essa palavra que eu preciso falar para ela mesmo. Uma pessoa que está no ônibus, uma pessoa que você nunca viu na vida. Nós estamos lá no Método Evo, nós falamos com as pessoas que estão no evento, e nós não conhecemos elas, mas nós somos tocados em algum momento falar com aquela pessoa por alguma coisa. E é sobre isso, essa obediência é sobre isso. E aí você sempre tem que confiar em Deus. E a confiança tem que ser incondicional. Você nunca vai ter a vontade de Deus revelada para você se a sua fé em cima dele não for incondicional. E Deus sempre vai trazer para você, sempre vai revelar para você que a sua fé
e a sua obediência ela vai ter frutos. Aquilo que você nega a Deus te prende, mas aquilo que você libera a Deus, ele multiplica. E aí eu quero ler o versículo lá em Gênesis 22, no versículo 17, diz assim: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá as portas do seu inimigo. O que Deus pediu para Abraão? O filho. O que Deus multiplicou na vida de Abraão? A descendência. Às vezes o que Deus pede da gente, Ele quer multiplicar da gente. Às vezes Ele quer te abençoar financeiramente, mas quanto que você tem hoje financeiramente falando que você está disposto a dar para Deus? Aí a gente vê a questão do dízimo. Às vezes a gente está lá dizimando e dá lá os 10%, mas está gastando 30% com o inimigo, com coisas que não deve. Ou seja, não tá fazendo sentido a doação, não está fazendo sentido o dízimo. E o que é o dízimo? É você doar aquilo para Deus de forma genuína, de forma verdadeira. E é aquilo que Deus vai multiplicar, em cima dessa obediência que Deus vai multiplicar na sua vida. E não no excesso. Se eu tenho muito dinheiro, eu dou pouco, não vai adiantar de nada. Se eu tenho 10% do que eu ganho e eu dou para a igreja, mas 30% está indo em bar, está indo em cerveja, está indo em cachaça, está indo em drogas lícitas, drogas ilícitas, está indo com prostituição, com balada, com festinha, com um monte de coisa que não agrada a Deus. Os 10% não está servindo de nada. Obedecer a Deus no dízimo não está dizendo absolutamente nada para Deus. Não significa absolutamente nada. A obediência, ela vai multiplicar naquilo que faz sentido para você multiplicar. Você precisa entender o que é o chamado de Deus para sua vida. Da onde você precisa ser obediente. Aonde é que está faltando obediência de Deus na sua vida? Para Deus na sua vida. A minha palavra para você hoje é isso. Encontra no seu coração aonde é que está faltando obediência. Porque é nessa palavra, nesse âmbito na sua vida que você vai encontrar discernimento, que você vai multiplicar. Você precisa multiplicar a vontade de Deus na sua vida e não diminuir ela. Você tem que ser intencional com Deus. Essa é a minha palavra de hoje, ser obediente. E ser obediente de forma consciente, de forma verdadeira, e não de forma mecânica, automática. Ouve o que Deus está pedindo para você, porque Ele vai multiplicar. Aquilo que Ele está te pedindo, Ele vai multiplicar. E aquilo que você não dá para Deus, Ele vai diminuir. E Ele vai tirar. Um abençoado domingo para você, que você se sinta abraçado, que tenha uma semana extraordinária, que os seus objetivos, que os seus sonhos, os seus planos para a semana se realizem, sempre respaldado na bondade e na fé que você tem em Deus. Grande abraço.